Ada Lovelace, a primeira mulher a programar na história. Alunos: Felipe Gonçalves e Nicole Cardoso Bilésimo. Nascida com o nome de Ada Augusta Byron King, era filha de um poeta romântico da época chamado Lord Byron Mulbanky e de Anne Isabelle Milbanke. Seu pai apresentava transtorno bipolar e era considerado um maníaco depressivo. Morreu aos 36 anos na Grécia. Ada nunca chegou a conhecer o pai e por isso foi criada apenas pela mãe. A mãe de Ada influenciou a filha a desde cedo estudar matemática, o que contribuiu muito para a formação da primeira programadora mulher da história. Ada adquiriu gosto pela matemática graças a isso. Viveu uma vida modelo para as senhoras da corte inglesa do começo do século XIX. Quando cresceu, ela acabou se tornando uma ótima matemática e a primeira mulher a programar um sistema de algoritmos até então, tendo intelecto comparado com o de grandes matemáticos e cientistas famosos da época. Para aquela época, não era comum uma mulher fazer o que Ada fez. Existia muito preconceito porque o que ela fazia era considerado como trabalho para os homens. Para divulgar o seu trabalho, Ada fazia uso de disfarces para que ninguém a julgasse por ser uma mulher que estava mexendo com essas coisas e para que seu trabalho recebesse a credibilidade que tanto merecia. Quando chegou aos 20 anos, Ada casou-se com um conde e adotou o nome do marido, ficando conhecida como a Condessa de Lovelace. Ada nasceu em Londres, na Inglaterra, em 10 de dezembro de 1815, sendo que seus pais se separaram um mês após o seu nascimento. Ada nasceu, viveu e morreu na Inglaterra. A data de sua morte é 27 de novembro de 1852. Morreu aos 36 anos por causa de um câncer no útero, deixando 2 filhos e uma filha. Como já mencionado, em razão da insanidade de seu pai, Lady Ada foi influenciada pela mãe a aprender matemática, ciência que dominava em nível semelhante ao dos grandes cientistas da época. Isto levou a Condessa Nerd ao interesse pela invenção de seu amigo, o também matemático Charles Babbage, a máquina analítica. Devido a seu alto custo e à falta de recursos da época, a máquina analítica não chegou a ser concretizada. Contudo, mesmo nunca tendo sido construída, esta era um desafio mental e tanto, e a Condessa de Lovelace era uma das poucas pessoas no mundo com capacidade para entendê-la. O pai dos computadores ficou impressionado com as habilidades matemáticas e a forma como ela entendia seu invento como ninguém, chegando a apelidá-la de a encantadora dos números. Durante 9 meses, entre 1842 e 1843, Ada traduziu um artigo do matemático italiano Luigi Menabrea, futuro primeiro-ministro da Itália, no qual ela mesma acrescentou algumas anotações. Essas notas, que foram categorizadas alfabeticamente, tinham extensão maior que o próprio texto. Na seção de letra G de suas notas, Ada detalhou um método para calcular uma sequência de números de Bernoulli compatíveis com a máquina analítica de Babbage, que teria funcionado corretamente caso a máquina tivesse sido construída durante a vida da Condessa. Foi a partir desse documento que Ada Lovelace foi considerada para muitos a primeira programadora do mundo. A sequência de Bernoulli é representada por uma soma de potências, nas quais as bases crescem de uma em uma unidade, e o expoente é um número natural k. Ada Lovelace teve, oficialmente, pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, uma linguagem de programação levando seu nome, Ada, voltada para sistemas embarcados de processamento em tempo real. Além do nome de batismo, o manual da linguagem tem o número de registro MIL-STD 1815, o ano de nascimento de Lady Lovelace. Ai, não. Ada Lovelace